Hoje é sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. O tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina, na verdade, vai ser um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi crise de liderança. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso guia de estudos vai trazer hoje dois textos que vão trabalhar uma ideia. E eu gostaria de desdobrar essa mesma ideia com vocês. Vocês podem depois ler o texto aí em casa, ok? Mas antes de poder mencionar a ideia que esse texto está trazendo, eu preciso só recordar com você um pouquinho daquilo que foi o conteúdo do capítulo 6 de Isaías que nós estudamos nessa semana. Provavelmente aquilo que foi o resultado do capítulo 1 até o capítulo 5 foi o primeiro momento, por assim dizer, do ministério de Isaías. É claro que o Senhor Deus o havia chamado, não sabemos exatamente como, mas ele começou a desempenhar um trabalho. E ele vai mencionar claramente as grandes dificuldades que ele enfrentou nesse mesmo trabalho. Não foi algo simples de poder resolver. Ele realmente sentiu que o povo havia quebrado a aliança com o Senhor, ele percebeu nitidamente que as pessoas estavam completamente longes daquilo que era o plano de Deus, de que muito em breve nações viriam para poder ser a vara de Deus, para castigar o povo. Ele sentia que realmente nuvens negras estavam pairando sobre o país. A situação política estava complicada, o rei Uzias havia morrido, Tiglat-Pileser, rei da Síria, estava se organizando para poder estender as conquistas desse reino, mais ou menos onde hoje se encontra o Iraque, era onde ficava a Síria. Babilônia estava começando a se erguer também já enquanto nação, e o Senhor Deus já deu vislumbres para Isaías de que nações viriam para poder castigar o povo, porque eles haviam quebrado a aliança com o Senhor. E o Senhor Deus havia mencionado que a felicidade e a prosperidade deles dependiam do Senhor. Foi muito complicado todo esse processo, desse início de ministério de Isaías. Provavelmente o capítulo 6 representa, segundo aquilo que alguns comentaristas bíblicos mencionam, o momento em que Isaías talvez tenha ido até o templo, não sabemos se na hora da oração da manhã ou da oração da tarde, para poder orar ao Senhor e dizer: Senhor, está difícil. Eu aceitei trabalhar por esse povo, mas está complicado. Eu tenho pregado, eu tenho levado tua mensagem até eles, mas eles não se convertem nos seus caminhos, continuam vivendo em desobediência ao Senhor. Senhor, será que está valendo a pena? Nesse meio tempo, o Senhor Deus o leva até o interior do templo, até o lugar santíssimo. Ele vê ninguém menos do que o próprio Deus assentado sobre o trono. Ele percebe que fumaça de incenso está enchendo a sala do trono, do qual o Senhor Deus está dirigindo todo o universo. Ele está organizando todas as coisas, nada pega Deus de surpresa. Ele percebe quando os anjos começam a voar no entorno do trono de Deus e eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua glória enche a terra. A ideia é de que o Senhor Deus, ele está vendo o que está acontecendo, ele está dirigindo tudo, nada o apanha de surpresa. E que, quem sabe, o próprio trabalho que Isaías estava desempenhando fazia parte de um plano maior, que Deus, através de Isaías, conseguiria fazer com que a nação, de alguma maneira, conseguisse compreender um pouco daquilo que era o propósito do Senhor para eles. Entretanto, nesse meio tempo, ele grita e diz: Ai, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. Um anjo nessa altura vem diante do altar com uma brasa viva, toca ali nos lábios e diz: Tua iniquidade foi tirada de você. A ideia é que agora os lábios dele estavam purificados e a palavra de Deus podia brotar deles. E agora o Senhor Deus pergunta: e quem irá por nós? Quem será o nosso enviado? E ele se manifesta e diz: Eis-me aqui, envia-me. O Senhor Deus vai dizer a ele: olha, Isaías, não vai ser fácil, eu vou dizer a você o que vai acontecer. Porque nada me apanha de surpresa, eu conheço o fim antes do princípio. O meu povo vai ouvir as suas palavras, mas seus ouvidos vão estar fechados. Eles vão ver enquanto você prega. O coração deles vai interiorizar as mensagens que você vai estar trazendo, mas não vai haver mudança. A árvore vai ter que ser cortada, mas vai sobrar um tronco. E desse tronco, assim como um tronco de carvalho, quando é cortado, ele volta a brotar e dali surge uma nova árvore. Assim vai acontecer com o meu povo. Mas a sua mensagem é importante, há um propósito a ser desempenhado através dela.
Com isso em mente, o nosso guia de estudos vai trabalhar a ideia de que existem momentos na história sagrada em que profetas tiveram que lidar com o aspecto da maldade que prevalecia no seu entorno. Sempre que um profeta era levantado, não era numa época de paz, não era numa época de prosperidade, não era numa época em que o povo estava bem com Deus. Era quando o povo se afastava do caminho do Senhor, que através do profeta Deus trazia uma mensagem. E eles precisavam, de alguma maneira, compreender que haveriam obstáculos, que haveriam dificuldades, mas que eles mesmos teriam que decidir se eles avançariam como palavra de Deus, como boca de Deus, que é o termo nabi, ou se eles acabariam se escondendo atrás dos seus medos, das suas inseguranças e das dificuldades que acabariam tendo lugar no entorno deles. Quando olhamos para Jonas, Jonas é um dos casos mais clássicos. Jonas olhou para as dificuldades no primeiro momento e disse, não vou. E ao invés de ir na direção da Assíria, da cidade de Nínive, ele foi na direção de Tarsis, lá na região da Espanha, exatamente em sentido contrário. Porque ele não queria ter que encarar as dificuldades e os problemas que ele tinha diante de si. Mas o Senhor Deus vai olhar para ele e vai dar a ele a oportunidade de poder perceber que, longe daquilo que era o propósito de Deus, tudo que sobrava para ele era a escuridão e as profundezas. E ele teve que descer no ventre de um peixe até o fundo do oceano, para que na escuridão ele pudesse ver a luz resplandecendo no seu próprio coração, antes que ele pudesse ser o instrumento usado por Deus. Quando nós olhamos para o próprio livro de Ezequiel, quando recebeu o chamado do Senhor, o Senhor Deus disse para ele, olha, o coração desse povo é duro, eles não vão querer escutar, mas ainda assim eu quero que você dê a eles a oportunidade, eu não quero roubar deles a oportunidade. O Senhor Deus olha para você e para mim hoje e diz, você tem dois caminhos que pode seguir. Você pode simplesmente se acomodar diante da corrupção, da violência, dos problemas, daquilo que está hoje oprimindo o meu povo. Ou você pode ser um instrumento de Deus para poder mudar essas circunstâncias. Eu queria hoje dizer ao Senhor, Senhor, usa-me como teu instrumento. Eu quero ser a sua voz, quero ser a sua boca. Fala através de mim. E eu gostaria de desafiá-lo a fazer a mesma coisa, a tomar a mesma decisão aí onde você se encontra. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor sempre dá liberdade para que escolhamos ser o seu instrumento ou não. Hoje, depois de podermos estudar durante toda uma semana Isaías capítulo 6, nos colocamos à tua disposição e te pedimos que o Senhor nos use. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?